Olá, prezadíssimos alunos, sejam bem-vindos à nossa quinta aula de nosso mini curso de português e redação gratuito para o TJM MG Banca FUMARC. Hoje a nossa aula é sobre redação e aí eu vou trabalhar com vocês o segundo item do nosso estudo programado sobre redação. Coesão e coerência, que a banca irá colocar como CC, e o que ela vai ali averiguar nesse estudo. Organização adequada dos parágrafos, continuidade e progressão de ideias, uso apropriado de articuladores. Esse item 2 faz parte de um corpo de itens que a banca irá pontuar, a banca irá averiguar no interior da redação de vocês. Para esse item 2 que nós vamos trabalhar hoje, também a banca irá atribuir 15 pontos, ok? Então vamos dar uma olhada no que seria ali o perfil da banca, o que ela vai lançar em relação a esses critérios. Eu vou fazer um escopo juntinho com vocês para que vocês compreendam o que a FUMARC quer. A FUMARC direcionou esses itens no campo avaliativo da redação de vocês. Então, quando os corretores ou quando o corretor for averiguar a redação de vocês, for avaliar a redação de vocês, ele irá tentar buscar se a redação de vocês abarcou os princípios da coerência e da coesão. Todo professor de português fala para o aluno assim, seu texto ele tem que ter coesão e coerência. Mas na prática, o que é realmente para o aluno ali na redação dele, coesão e coerência? Eu vou trabalhar no perfil da FUMARC, o que seriam esses dois itens, ok? Coesão e coerência é um conteúdo que se difere no grau de exigência, se fosse uma banca como a FCC, Fundep, né? Dentro do escopo FUMARC, o que a FUMARC quer? Vamos aqui avaliar. Quando a FUMARC fala coesão e coerência, o que ela quer com essa articulação? Então vamos aqui primeiro compreender o que seria ali o conceito de cada um desses membros. Coerência e coesão. Joia, vamos aqui entender. Coerência são as relações de sentido. Então, você vai atribuir a palavra coerência, olha aqui, a palavra coerência, às articulações de sentido. Então, o que é a coerência? Olha, seu texto ele tem que ter sentido, né? Ele não pode, de forma alguma, trazer ali problemas que nós chamamos de lacunas semânticas. Eu vou mostrar para vocês, nós vamos estudar bem a fundo esse item hoje. Eu não posso ter dentro do meu texto lacunas semânticas. A banca vai entrar e já vai procurar se a minha redação tem isso ou não. Então, meu texto dissertativo, ele tem que ter sentido. Mas como assim sentido? Ele tem que prezar por alguns critérios que darão ao leitor fluidez argumentativa. Fluidez na leitura desse texto que é argumentativo. Tá, então se a coerência é a articulação do sentido, é o sentido em si, o que seria a coesão? Coesão são os elementos de ligação. Então, quando você fala em coesão, o que você vai pensar? A gramática dispõe de inúmeros recursos, os quais irão promover na sua redação, na sua dissertação, mecanismos de liga entre as unidades. Então, entre um parágrafo e outro, eu tenho que manifestar a relação de liga. No interior da construção de cada período, de cada oração, base oracional, eu tenho que manifestar relações de liga. Às vezes, essas ligas são provocadas pelo emprego de pronomes, são provocadas pelo emprego de conectivos e assim vai. Então, o que seria a coesão? São os elementos de ligação. Elementos de ligação. Deixa eu trocar aqui o pincel vermelho que eu achei isso um pouquinho fraco. Elementos de ligação, ok? Então, elementos de ligação. Tá. Agora nós vamos caminhar para o perfil FUMARC. Aqui é o que é a matéria em si. Agora, de acordo com a FUMARC, o que ela quer? Todo texto, aos olhos da FUMARC, tem que prezar por essas duas articulações. Então, todo texto para a FUMARC, ele irá se embasar em dois mecanismos sintáticos e semânticos. Quais seriam esses dois mecanismos? O mecanismo que nós chamamos de retroação e o mecanismo que nós chamamos de
prospecção. Aos olhos da FUMARC, como esses dois itens linguísticos foram colocados dentro do edital de vocês? Aqui, olha. Se eu quisesse saber ali a retroação, eu já sei, de bater o olho aqui, eu falar, opa, a FUMARC vai cobrar desse pessoal movimento de retroação, mas vai cobrar desse pessoal também movimento de prospecção. Já assina em que lugar você enxergou isso aí? Como assim? Quando a FUMARC fala organização adequada de parágrafos, o que ela quer saber não é só o tamanho do texto, não. O que ela vai averiguar aqui não é só aquele processo macroestrutural, não. Que o parágrafo da introdução tem que ser menor do que qualquer parágrafo do desenvolvimento. Que o parágrafo da conclusão não pode ser maior do que qualquer parágrafo do desenvolvimento. Isso é uma coisa assim, é um aspecto estrutural, é macroestrutural. Isso já é um aspecto assim, natural, normal do candidato ter que fazer. O ideal, quando você tem uma redação, que é o caso de vocês, de 20 a 30 linhas, o ideal é que esse aluno construa a redação dele em 4 parágrafos. 1 para a introdução, 2 para o desenvolvimento e um quarto para a conclusão. Então, 4, introdução, desenvolvimento e conclusão. O que a FUMARC irá priorizar no interior da redação de vocês não é só aquele aspecto assim de bater o olho e falar, olha, introdução e conclusão estão menores do que os parágrafos do desenvolvimento. Isso aí é uma obrigação na hora de escrever para concurso público. Não é só o perfil da FUMARC, para qualquer banca, introdução e conclusão são parágrafos menores do que qualquer parágrafo isolado do desenvolvimento. Geralmente os alunos acham, eles têm aqui uma tendência de pensar assim, ó, na somatória dos 2 parágrafos do desenvolvimento, eu tive ali 18 linhas, a minha conclusão então ficou menor, porque minha conclusão só abarcou, por exemplo, 9 linhas. Não é assim que se faz, tá? Você vai olhar, na realidade, cada parágrafo do desenvolvimento, não é a somatória. Introdução e conclusão ficam menores. Então vamos aqui pensar. Outra coisa que o meu aluno acha, assim, pensa, né, e é um pensamento equivocado. Introdução e conclusão não precisam ter a mesma quantidade de linhas, tá? É necessário apenas que eles fiquem menores do que os parágrafos do desenvolvimento. Isso aí é fato. Mas isso é uma tendência de qualquer concurso público, isso é uma exigência, na realidade, para qualquer banca de concurso público. A FUMARC em questão, porque quando se estuda, tem que pensar no perfil da banca, senão o camarada vai muito bem, né, acha que está muito bem preparado, na hora da prova, o espelho ali, a nota dele vai lá embaixo. De acordo com a FUMARC, quando ela fala organização adequada dos parágrafos, o que ela quer aqui é enxergar se esses parágrafos tiveram relação de liga, se eles mantiveram o princípio do quê? Da coesão. Se esses parágrafos no seu interior não cometeram os erros denominados lacunas semânticas e lacunas sintáticas. Eu vou mostrar para vocês. Tá, então essa parte aqui, a organização adequada dos parágrafos, seria todo aquele movimento ali de retroação. FUMARC não chama retroação, mas isso aqui é retroação. Se eu me preocupo com a ordenação de cada um deles, eu tenho sempre aquele olhar para voltar a averiguar o que eu fiz para poder caminhar. O movimento de retroação é aquele movimento que se preocupa com a informação que já foi apresentada, para que a nova informação que seja posta se conecte exatamente com o que nós já falamos, com o que nós já apresentamos. Então, quando a FUMARC fala organização adequada dos parágrafos, nós já entendemos que é o processo de retroação que ela vai culminar ali dentro, tá? E aí, vamos aqui enxergar. Esse processo de continuidade e prospecção das ideias é exatamente aquele movimento de prospecção, ó, progressão de ideias, é o movimento de prospecção. Então vamos aqui, às vezes o aluno busca ali um manual de redação, vai estudar um manual de redação, ele não acha a palavra certinha que a FUMARC colocou, mas a FUMARC adota sinônimos, né? Então vem cá comigo. Então a retroação ali, aos olhos da FUMARC, seria, vamos fazer esse mapa, né, mental, a organização adequada dos parágrafos.
E aí, quando eu falo organização adequada dos parágrafos, não diz respeito apenas ao aspecto macroestrutural, que é aquilo que eu falei para vocês, o tamanho de cada parágrafo, não é por aí não. O aspecto micro, a FUMARC olha demais, ok? Ela dá mais valor ao aspecto microestrutural, porque ela trabalha com esses dois itens, retroação e prospecção o tempo inteiro, do que apenas aquele aspecto geral macro, tá? Então, joia, retroação é toda a organização ali que tem que ser adequada para o meu parágrafo funcionar. E a prospecção? Prospecção, você vai dizer que seu texto tem prospecção quando ele apresenta uma continuidade do que você estava mostrando, não houve ruptura, ok, das ideias. As ideias, elas tiveram ali uma certa fluidez, uma certa continuidade, uma certa relação ali, uma certa interação, e essas informações que foram postas à frente, elas vão trazer novos conteúdos, mas esses novos conteúdos, eles vão se entrelaçar com o que já foi mostrado. Então, dê uma olhada aqui, o que seria aos olhos da FUMARC a prospecção? Quando você fala, então, FUMARC, ela diz aqui, progressão das ideias, como eu mostrei aqui para vocês. Progressão das ideias, que é o que ela chama também de continuidade. Né? Essas informações, elas viraram ali um popurrí de ideias, houve continuidade dessas ideias. Geralmente o camarada acha, o concurseiro acha, que quanto mais argumentos ele trouxer à construção da redação, melhor essa redação ficaria. FUMARC não é a quantidade, FUMARC é a qualidade. Ela preza pela rigidez desses dois movimentos, ok? E aí, para que você consiga manifestar na sua redação aqui os dois movimentos em questão, preocupar com toda a informação que foi posta, que seria a retroação, para que as novas informações, aqui ó, prospecção, possam dar continuidade ao que foi ali trabalhado, né? Para que isso aconteça, o seu texto não pode apresentar o que nós chamamos de lacunas semânticas e lacunas sintáticas, ok? Então vamos colocar aqui, ó, o texto não deverá apresentar as lacunas. Aqui, ó, as lacunas. Eu vou puxar aqui em primeira mão com vocês as lacunas semânticas. Então vamos colocar aqui, ó, lacunas semânticas. O aluno não observa, mas na hora de escrever, primeira lacuna que ele faz, primeira lacuna, infelizmente, ele, na hora da escrita, ele não observa, mas ele trabalha com palavras que possuem um sentido contraditório, um sentido contrário na realidade, dentro da argumentação. Aí a FUMARC olha para aquela redação e fala assim, peraí, palavras contraditórias na argumentação. Então, primeira lacuna semântica que eu não posso cometer na minha redação, palavras contraditórias na argumentação. Jacira, me dá um exemplo do que você disse aí, palavras contraditórias na argumentação. Quer ver um exemplo? O desenvolvimento da crise. O que seriam essas palavras contraditórias? Não são palavras antônimas, não é isso. Mas uma palavra vai versar pelo cunho positivo e uma outra palavra que foi utilizada ali em contato vai culminar pelo aspecto negativo. Quando você pega essas duas unidades e fala assim, ó, o desenvolvimento da crise, o que você tem que entender? Você já trouxe ali para o interior do seu texto uma ruptura. Ou seja, quando você foi apresentar alguma informação nova, quando seu texto foi estabelecer a prospecção, que a FUMARC na realidade chama de progressão das ideias, essa progressão das ideias não apresentou continuidade argumentativa, porque entre elas existe uma ruptura. Quando você fala o desenvolvimento da crise, pensa da seguinte forma, desenvolvimento é uma palavra de caráter, ela traz um cunho positivo por detrás.
É só pensar assim, se você tem um sobrinho, um primo, uma criança, concordo? Filho, enfim, você quer que essa criança se desenvolva? Você gostaria que essa criança se desenvolvesse? Jacira, eu gostaria que o meu sobrinho ou o meu filho, minha filha, meu priminho se desenvolvesse, sim, gostaria muito. Porque a palavra desenvolvimento traz uma concepção por detrás dela que aborda um grau positivo. Agora, você gostaria que essa mesma criança tivesse algum tipo de crise? Não. Crise é uma palavra de cunho que negativo. Então você não pode reunir as duas unidades que apresentam adversidades internas, concordo comigo? E colocar uma embasando a articulação da outra. Quando você faz esse encontro, você criou uma lacuna, você criou um buraco na sua redação, uma brecha. Ou seja, houve uma ruptura, você perdeu necessariamente a relação da o quê? Da continuidade. Ok? No interior da argumentação, você não pode abarcar nenhum tipo de fragilidade. O seu corretor, ele pode até encontrar, às vezes, um erro, por exemplo, de pontuação de vírgula, que é natural acontecer, né? O camarada mesmo dominando a vírgula, às vezes no deslize ali na pressão do horário, ele vai lá e comete um erro. Mas o que não pode acontecer é essa falta de domínio dos léxicos, a falta de domínio dos vocábulos, das palavras. Isso não pode acontecer na redação de vocês, porque aí a banca FUMARC agrega assim, nossa, essa pessoa não sabe argumentar. Isso não pode acontecer. Olhar e ver um erro, às vezes um deslize numa concordância, um deslize numa pontuação, o camarada vai ser penalizado. Mas a banca entende assim, olha, ele escorregou aqui, né? Ok? Aconteceu um deslize. Não necessariamente ele tem uma fragilidade na hora de argumentar. Então vem cá comigo. Nada de falar, por exemplo, desenvolvimento da crise, né? É só pensar assim, ó, desenvolvimento é uma palavra o quê? Positiva e crise uma palavra o quê? Negativa. Então, se eu quero abordar a palavra crise que é negativa, eu vou falar o quê? O descontrole, ok? Ao invés de falar o desenvolvimento, descontrole. Tá? Porque aí eu teria uma palavra de cunho que negativa para embasar a entrada de uma outra palavra que será articulada de uma outra ideia que também tem um fundo ali negativo. Aí a argumentação vem trabalhando os processos de continuidade, preservando a organização interna dessas unidades. Tentem recordar, tentem pensar que eu abri a aula explicando para vocês o que é coesão e coerência. Coesão são os elementos de ligação. E a coerência é o sentido. Quando você coloca uma palavra juntinho da outra, mesmo que não haja ali entre elas uma preposição, por exemplo, para fazer a união acontecer, a língua portuguesa ela entende também que a ordem posicional dos vocábulos faz esse trabalho de liga. Então, quando você fala elementos de ligação, a ordem posicional dos vocábulos também atribui ali uma esfera de ligação. Quando você articula palavras que não se embasam para fundamentar algo, o que você tem é uma ligação indevida, é uma relação posicional indevida, ok? E essa relação posicional irá trazer, infelizmente, fragilidades para o sentido da sua dissertação. Ou seja, o que a banca vai fazer? Ela vai penalizar nesses itens todos aqui para baixo. Porque eu não sei se vocês observaram que ela colocou assim, ó, coesão, coerência e coesão. E ela colocou à frente a visão dela do que é para ela coesão e coerência. Está aqui, ó. Então, qualquer tipo de quebra interna, você já não teve progressão. Ou seja, a continuidade não aconteceu. Se não aconteceu, a organização do seu parágrafo também não veio adequada. Por quê? Vamos pensar. Um parágrafo, aqui a organização adequada dos parágrafos. Um parágrafo ele é criado pela articulação interna das palavras, pela articulação interna dos períodos, concordo, né? Das orações, dos períodos, para que ele seja constituído. Então, quando você tem alguma ruptura interna, aquela distribuição de unidades, né, de estruturas linguísticas, essa distribuição não foi bem feita, tá? Então, não foi adequada. Então, primeira lacuna, assim, Jacira, não vou colocar mais palavras de cunho negativo para fundamentar cunho positivo ou vice-versa. Vou ter um cuidado com isso, jóia. Então, primeira lacuna que nós trabalhamos foi essa aqui, ok?
outra articulação que às vezes as pessoas cometem e não observam o peso que isso traz para a dissertação. Sabe, a carga negativa que isso traz para a dissertação. Vira um peso ali na hora da leitura. Quando você coloca palavras de sentido vago. Palavras de sentido vago. De sentido vago. É uma outra lacuna de esfera o quê? Semântica, ok? Uma lacuna semântica, ou seja, uma deficiência estrutural na redação. Há algum tempo, quando eu participei de banca avaliativa, de redação, eu tive ali a infelicidade, me deu até muita tristeza na época, porque a redação da pessoa veio muito bem articulada, muito bem estruturada. E aí, no interior de um parágrafo, quando era aquele assim, pico do parágrafo, aquele clímax, que a pessoa deveria ali articular para reunir as ideias que foram trabalhadas, para que houvesse ali a progressão e a finalização ali do texto. Aí a pessoa colocou assim, colocou da seguinte forma: hoje em dia, as pessoas no Brasil não fazem nada. Ok? Hoje em dia, as pessoas no Brasil não fazem nada. Todo mundo busca por alguma coisa. Tá, aí veio a articulação à frente. Coisa, nada, essas duas estruturas fragilizaram por completa a argumentação dele. E ao fragilizar internamente aquela oração, pelo emprego de uma palavra de sentido vago, aquele sentido vago foi atribuído, foi uma sobrecarga em relação à estrutura oracional, e essa estrutura oracional, que era exatamente aquela que faria liga de um parágrafo com outra para finalizar o texto e inserir ali a conclusão e terminar, houve ruptura. Por quê? O que é esse nada? O que é ninguém? Quais são as palavras de sentido vago? Tudo, nada, alguém, ninguém, algo, coisa. Essas palavras não podem aparecer no interior da redação de vocês. Vocês não podem abrir espaço para que o corretor imprima a opinião dele, para que o corretor venha com a opinião dele. Quando você coloca uma palavra de sentido vago, não é amplo, sentido vago, né? Ela pode representar qualquer tipo de coisa, não é verdade? Então, quando você coloca uma palavra de sentido vago, você dá liberdade a quem lê de acrescentar suas próprias informações. O texto é seu, não é do corretor. O corretor tem que respeitar a sua produção textual. Entender que você deixou pistas ali para que essas pistas, o leitor, que é o corretor, fizesse inferência, interagisse com essas pistas e ali construísse o sentido para o seu texto. Só que essas pistas, elas não podem deixar brechas para o corretor inserir a opinião dele. Então, por exemplo, às vezes a pessoa precisa trabalhar uma palavra de sentido amplo para depois funilar as necessidades. Se eu dissesse assim, olha, o Brasil apresenta a necessidade de trabalhar inúmeros fatores. Às vezes, eu tenho a necessidade de falar do geral, de colocar uma palavra que consiga abarcar o todo, que consiga abarcar o geral, para depois trabalhar de forma específica os itens que eu queria abordar, né? Que eu desejaria ali abordar. Só que eu não posso colocar uma palavra, olha a diferença, uma palavra de sentido amplo é aquela que te dá amplitude na hora de argumentar. É aquela que serve como um coringa ali na sua dissertação para que você fale do conjunto para depois especificar as unidades. O que não pode acontecer é você achar que você empregou uma palavra de sentido amplo quando na realidade você empregou uma palavra de sentido vago. Não se coloca na redação de forma alguma relação vaga. Coisa, algo, ninguém, alguém, tudo, nada, jamais. Se vocês precisarem de palavras com sentidos amplos, para que vocês possam fazer uma abordagem geral, para depois tratar das especificidades, por exemplo, na introdução de um texto, eu não iria abordar as especificidades. As especificidades, elas precisam ser trabalhadas no desenvolvimento do texto. Então, não posso lá na introdução do meu texto colocar tudo de forma muito detalhada, porque ali é o lugar de uma apresentação, de uma articulação prévia do que eu vou fazer no meu texto, concordo, né? É uma apresentação do que será feito, e não um detalhamento criterioso e específico, não é verdade, de tudo que eu vou abarcar na minha dissertação.
Se porventura eu tiver a necessidade de colocar uma palavra que tenha essa amplitude para depois argumentar as especificidades, olha quais que eu poderia utilizar. Perspectivas, tenham cuidado só com R e com S, né? Perspectivas. Por exemplo, eu posso colocar fatores, ok? Posso colocar matizes. Toma cuidado com a palavra matiz, porque matiz parece ser feminina, mas é masculina. Os matizes, ou seja, as vertentes. Olha aí, vertentes é uma outra, né? Então aqui, ó, os matizes, o matiz. Então, olha a quantidade de palavras que eu tenho para substituir essas palavras de sentido vago. Eu não preciso colocar coisa, nada, algo. Eu posso colocar o quê? Vertentes, concordo? Fatores, matizes, perspectivas. E aí eu vou usar aquela que melhor cabe ali a minha redação, minha dissertação, o sentido da minha dissertação, né? Ok? Mas nada de colocar a palavra de sentido vago, porque fragiliza o processo ali de continuidade. Vamos aqui pensar o seguinte. Dentro da esfera FUMARC, um outro problema que nós temos que gera esse preceito de lacuna semântica seriam as redundâncias. Já, Cira, como assim as redundâncias? Eu não coloco redundância na minha redação. Eu não coloco lá assim, por exemplo, subir para cima, entrar para baixo, subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro. Eu não ponho isso na minha dissertação, eu não tenho isso. Mas não são essas redundâncias que são encontradas às vezes na dissertação do pessoal. Essas que são erros crassos, né, erros exagerados ou repetições exageradas, elas não são vistas nas redações. Mas quais são vistas? Aqui, olha. Redundâncias assim frequentes, juntamente com. Se é juntamente, já é com, eles têm o mesmo sentido, ok? Junto ao. Não se fala juntamente com Pedro, juntamente com João, não. Pedro com João, ok? Pedro junto ao João. Jamais se coloca juntamente com. Isso aqui é redundância, repetição de sentido. Se você tem uma repetição de sentido, automaticamente que você tem ali uma lacuna semântica. Outra. Como, por exemplo, isso aqui acontece muito na nossa fala, mas é o que eu digo a todos os meus alunos. A fala é de um jeito, a escrita é de outro. A fala não é a transcrição fiel da escrita. Não é. Mesmo que a pessoa conheça todas as regras gramaticais, ela não irá abordar todas as regras no momento da fala. A fala, ela prima pela agilidade, pela relação pessoal, interpessoal, então não existe esse adequar de regras no momento da fala. Então a fala é de um jeito e a escrita de outro. Mas o que não pode acontecer é na escrita. Falar passa, o que não pode acontecer é na escrita. Como, por exemplo, o como ele já traz na atividade dele, no sentido dele, uma noção exemplificativa, porque a partir do momento que esse como é na gramática considerado também uma conjunção comparativa, ele tem outras classificações, né? Conjunção de conformidade, pode ser um pronome relativo, ele pode dar ideia de causa, mas enfim, ele pode dar ideia também de comparação. E aí, quando você coloca como, você vai apresentar ali uma equivalência nessa argumentação. Só que o como, por exemplo, eles são na mesma base, eles irão trabalhar da mesma forma. Você irá utilizar duas estruturas com o mesmo objetivo que... Qual seria esse objetivo? Seria introduzir uma enumeração, queria fundamentar algo, exemplificar algo. Os dois fazem a mesma coisa. Então, ou eu coloco um, ou eu coloco outro. Ok? Essas duas redundâncias, elas são trabalhadas em excesso nas redações. E aí o corretor bate o olho e fala, opa, aqui ó, problema de continuidade, repetição indevida, não pode acontecer isso, tá? Ou seja, não existe liga entre essas estruturas, não existe coesão entre essas estruturas, porque elas revelam o mesmo que sentido, tá? Joia, vamos pensar aqui. Um outro problema que se tem no interior da escrita é a metalinguagem
na articulação dos textos. Como assim, Jacira, metalinguagem na articulação dos textos? Geralmente isso aqui, esse problema, ele acontece na conclusão do aluno. O aluno vai lá e fala assim, ó, portanto, conclui-se que, se você já está no parágrafo da conclusão, você não tem que avisar que você vai concluir. O erro não está em colocar o portanto no início ali da conclusão, de forma alguma. Até muito pelo contrário, é necessário utilizar uma estrutura, uma articulação, uma conjunção que já faça aquele movimento de retomada de tudo aquilo que foi apresentado no texto. É muito importante que isso aconteça, porque a FUMARC irá averiguar de vocês o uso apropriado dos articuladores. Aqui, olha. Por quê? Os articuladores, eles são elementos de coesão. E esse uso apropriado é enxergar em quais posições estratégicas eu já irei fixar articuladores textuais. Ou operadores argumentativos, conjunções que é a mesma coisa. Toda conclusão, para que ela comece a ser avaliada de forma benéfica para o candidato, ela tem que ser inserida realmente por uma conjunção conclusiva. Geralmente o aluno vai lá e inicia a conclusão por meio de verbo. Torna-se importante salientar que não, FUMARC não quer isso, FUMARC não gosta disso. FUMARC não é Sesgran Rio, FUMARC não é FUNRIO, FUMARC não se assemelha a isso. Vamos aqui pensar, o que a FUMARC quer do aluno é que o aluno use esses articuladores, outra coisa, em seu sentido verdadeiro. Nada de colocar, por exemplo, outro erro aqui gravíssimo aos olhos da FUMARC, a conjunção E dá a ideia de adição. Aí o menino usa o E para dar a ideia de diversidade. O Brasil é pobre e a população, por exemplo, o Brasil é rico e a população sofre. O Brasil é rico, aspecto positivo. A população sofre, aspecto negativo. Esse E, então, ele era uma conjunção aditiva, mas aqui ele trouxe o sentido adversativo. Não pode ser feito isso. Dentro da interpretação de texto, a banca tem a liberdade de trocar, de acordo com o contexto, o sentido das conjunções. Ela tem a liberdade. Ela tem a liberdade de utilizar um trecho, por exemplo, que o mas, que é a diversidade, venha no aspecto aditivo, sem o menor problema. Mas você, na hora de escrever, não pode fazer isso, porque ela quer ver o uso que apropriado. Quando a FUMARC fala uso apropriado, necessariamente ela quer o uso exato dos conectivos de acordo com a sua origem. Ok? Então, por exemplo, o mas é a diversidade, então ele tem que entrar no sentido de diversidade. Vai usar o E é aditivo, ele tem que entrar no sentido aditivo. E a FUMARC irá observar na sua redação se você tem ali dentro articuladores estruturais. O que seriam esses articuladores estruturais? Conectivos com locais fixos. Por exemplo, você já ganha ponto com a banca se fizer isso. Vou iniciar uma conclusão, não vai fazer metalinguagem. O que seria metalinguagem, Jacira? Repetição, não é redundância, mas é o recurso sendo usado em prol dele mesmo, só para vocês entenderem. Por exemplo, eu tenho aqui um programa de televisão, ok? Num canal específico aqui, e esse programa de televisão, ele fala dos outros programas que são subjacentes àquela emissora. Não quero falar o nome de programa nenhum aqui específico, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui um programa, ok? E esse programa fala, olha, na programação tal, aconteceu isso e isso. Na programação tal, do horário tal, olha o que aconteceu. Fulano de tal que estava gravando. Quando isso acontece, você tem um programa de TV falando sobre programas de TV. O que você tem é uma metalinguagem. A metalinguagem é o recurso sendo usado em prol dele mesmo. As minhas aulas, por exemplo, eu não tenho outra forma. Elas são metalinguagens porque eu uso a própria língua portuguesa para explicar a língua portuguesa. Então, acaba sendo uma metalinguagem sadia, né? Não tem jeito de não ser feito assim. Agora, metas e linguagens que podem ser evitadas, a banca já considera como erro. Então, o que seria metalinguagem na sua redação? Vou iniciar a conclusão do texto. Gente, nada de falar
diante do que foi exposto. Claro que você vai concluir, só pode ser diante do que foi exposto. Não faça isso na sua dissertação. Isso é um perigo. É FUMARC, concorda? O que a FUMARC vai olhar? Ué, mas ele vai argumentar, ele vai resumir aqui o texto na conclusão. De alguma forma, para que serve a conclusão? Fazer um apanhado de tudo aquilo que foi discutido. Se ele vai fazer isso, claro que ele vai fazer isso embasado no que ele apresentou. Não no que ele deixou subentendido e velado. Só pode ser de acordo com o que ele apresentou. Então, nada de falar. De acordo com os argumentos que foram expostos, diante do que foi exposto, com base no que foi exposto. Essas estruturas, elas são viáveis para quando você vai fazer um texto, por exemplo, dissertativo, monografia, tese de mestrado, doutorado, porque a articulação desses textos é totalmente diferente. Você não é engessado, você não vai ser avaliado pela falta de uma vírgula lá dentro. Você vai ser avaliado pelo conteúdo como um todo, não pelas relações macroestruturais e microestruturais, tá? Então, por exemplo, isso serve muito para peças jurídicas, joia, serve, é cabível. Para a redação de concurso público, não. Tá? Então, qual que seria um deslize muito grande? Portanto, vírgula, conclui-se que, se você já colocou portanto, ele já indicou que vai haver conclusão. Não tem necessidade de falar conclui-se que, ok? Se você está no último parágrafo da sua dissertação, você já está ali para concluir. Então, você não tem que falar que você vai concluir. O erro é você avisar que você vai concluir. O certo seria apenas pegar um conector de conclusão, colocar no início da redação e encaminhar. Dessa forma, sempre com SS. Dessa forma, dessa maneira, nesse sentido, nada de colocar neste sentido, desta maneira, com T. Quando você coloca com T, você retomou apenas a última parte da sua dissertação. Quando você coloca em SS, o SS sempre é um movimento de retroação no texto. Então, ele sempre retoma obrigatoriamente tudo aquilo que foi abordado, não apenas a última parte, tá? Então, dessa forma, vírgula, sempre com vírgula posterior. Dessa maneira, vírgula. Já, Cira, eu posso colocar o portanto? Pode, à vontade, não tem problema não. Tá? Mas o que não pode acontecer é metalinguagem. Não avise que você vai, não se avisa que vai concluir. A conclusão é feita. Não vai alertar, não vai avisar. A conclusão tem que ser feita. Combinado? Tá bom? Então, não posso colocar nenhuma dessas esferas na minha dissertação, tá? Então, na hora de escrever, é alinhar conectores, que são conectores viáveis para o início da conclusão. Outra dúvida que geralmente os alunos têm, e eu gostaria de colocar aqui em pauta para nós pensarmos, é o seguinte. Os alunos acham que esses conectores de conclusão, que eles só podem ser utilizados na conclusão do texto. Gente, observa o seguinte, tudo que você escreve tem que ter início, meio e fim. Tudo. Vou abrir aqui a introdução do meu texto. Fiz o parágrafo de introdução do meu texto. Joia, ótimo. O seu parágrafo de introdução, ele tem que ter início, meio e fim. E se você precisar de algum conectivo para finalizar a sua discussão, para depois abrir um novo campo de discussão, nada te impede de colocar no interior da sua dissertação conectivos conclusivos. O aluno acha que ele só pode utilizar, portanto, dessa forma, dessa maneira, nesse sentido, lá no último parágrafo. Não. Se você precisar, por exemplo, concluir o seu parágrafo, seu primeiro parágrafo do desenvolvimento, para que você consiga puxar o outro argumento que você quer demonstrar no outro parágrafo, nada te impede de colocar assim, ó, nesse sentido, vírgula. Torna-se necessário conhecer, nada te impede, ok? Então, para ficar aqui em estado de alerta, posso utilizar conectivos conclusivos no interior da minha dissertação quando eu for finalizar os conteúdos trabalhados. A finalização é de cada parágrafo. Agora, o que você não pode fazer, de forma alguma, é repetir conectivo, porque a banca entende ali falta de conhecimento. Então, usou aqui o portanto, usa lá embaixo na conclusão dessa forma. Já insere ali um SS para a banca e fala assim, nossa, esse menino tem asseveração argumentativa, olha, nossa, que espetáculo. Convença o corretor, sabe? Abrace ali o corretor, adoce o olhar do corretor, gente. Esses mecanismos, eles adoçam o olhar do corretor,
tá? Eles adoçam demais. Vem cá comigo então. Joia, compreendemos aqui? Ok. Agora, na esfera da lacuna sintática, lacunas sintáticas, tenham cuidado com algumas articulações, tá? Eu vou falar aqui das principais, assim, daquelas mais pesadinhas. Dentro das lacunas sintáticas, geralmente o menino vai e coloca lá assim, ó. O através. O Brasil, através da educação, trananana, através não se emprega através se não possuir o sentido de atravessar. Estamos aqui em um estúdio. Tem acústica, porta acústica, janela acústica, e por uma infelicidade a película da porta de vidro aqui cedeu e passou uma luz solar. Aí eu digo assim, olha, a luz passou através da porta. Quando eu falar luz passou através da porta, o que eu vou entender? Realmente nós temos o sentido de quê? De atravessar, ok? Vamos pensar nesse exemplo, vamos pressupor esse exemplo. Nós teríamos o sentido de atravessar. A lança na discussão ali passou através do corpo dele, sentido de atravessar. Perfeito. Agora, se não é esse sentido, o certo seria por meio de, por intermédio de, nada de falar o Brasil através da educação. O Brasil não vai passar dentro da educação, não vai atravessar a educação. O Brasil por meio da educação. O Brasil por intermédio da educação. Ok? É o certo, é a matriz. Vamos aqui enxergar. Uma outra articulação sintática que eu quero propor aqui para vocês duas é o verbo implicar. A FUMARC não aceita de forma alguma quando o verbo implicar vem agregado do em, no sentido de ocasionar, acarretar. Estas indagações implicam em análises profundas. Estas indagações implicam análises profundas, nada de colocar o em, implica em. Implicam análises profundas, ou até mesmo implicam as análises profundas. O artigo pode entrar e sair, não tem o menor problema. O que não pode acontecer é a introdução do em, ok? Então, eu falei ali das duas principais lacunas sintáticas para que vocês prestem atenção, porque são as mais corriqueiras nas redações. E elas não podem aparecer no interior da redação de vocês, ok? Mas para a FUMARC, as lacunas que são mais assim evidenciadas, as lacunas que são mais prejudiciais, são aquelas de cunho semântico. Tenham atenção com o que nós conversamos hoje. Essas lacunas não podem, de forma alguma, elas não podem fazer parte da redação de vocês. Combinado? Então, olha, um beijo carinhosíssimo a vocês. Muito obrigada pela presença, pelo envolvimento com o nosso minicurso. Eu tenho me sentido muito honrada em ministrar para vocês esse minicurso. Um grande abraço, sucesso, revisem as matérias. Se for necessário, reveja alguma aula, ok? Que nós já conversamos. Não deixe os conteúdos ali, né, num processo cumulativo e você se perdendo naquela relação de estudo. Organizem os estudos de vocês para que vocês revejam as aulas, para que vocês realmente tenham ali um conteúdo trabalhado e o perfil da banca bem alinhado no pensamento de vocês. Tá bom? Beijo carinhoso. Até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.